Primeiro existe Obrigado, senhor, pelo convite, senhores telespectadores. Primeiro existe uma grande inverdade nisso. É mais uma das mentiras apresentadas à população. O Plano Real tem uma âncora apenas. A âncora é a diminuição de salários. Houve uma compressão brutal de toda a massa salarial e, com isso, atuaram os senhores criadores do plano de modo maquiavélico, contendo, de modo bem planejado, né, bem arquitetado, a demanda. O que se passa, então, é que o consumo diminuiu e não se mexeu em dois pontos fundamentais da economia. Um, a taxa de juros, outro, a carga tributária. O que ocorreu no mês em que o real foi implantado? Isso não se diz, não se comenta, não se publica. Um jornal apenas citou. A taxa de juros apresentada à Sua Excelência o Presidente da República pelos economistas, capitaneados por Sua Excelência o Ministro, foi de 8%, 8 uma fração. Isto significa que, apenas naquele mês, com títulos da dívida pública, da dívida interna, no valor de 57 bilhões de dólares, foram transferidos do setor produtivo para a especulação, foram transferidos mais de 4 bilhões de dólares. Isso é quase o total, 2/3 de tudo que se gastou no ano passado com o serviço de saúde. Dizer-se que houve transferência de renda é mentira, simplesmente. Só houve desses planos todos, um até hoje, onde se tentou fazer transferência de renda. Foi o cruzado no início, o único. Tudo o mais foi conversa fiada. Isso é uma farsa, como tantas outras apresentadas à nação. Para o cientista político, professor Nuno Veloso. Professor, na sua opinião, essa iniciativa do governo fazer uma reforma urbana em tempos de eleição, isso fica aquela... Será que realmente é uma coisa séria? Eu gostei do parênteses tempo de eleição, porque essas tentativas já foram feitas aqui no Rio, em outras partes do Brasil, mas N vezes, né? Em 88, na abolição da escravatura, aquele pessoal que trabalhava no Palácio da Quinta subiu o Morro Telégrafo e formou essa comunidade que nós chamamos de Mangueira, que é o único morro existente no Brasil. E o Dom Helder Câmara tentou cruzar São Sebastião, tanto no Morro Azul como lá na Gávea, ali ao lado do canal, aquele que liga a lagoa até o mar, também foi tentada, né? Isso N vezes foi feito, quer dizer, agora mesmo o governo de São Paulo está fazendo isso, está desapropriando terras, criando construções civis e depois pega o pessoal da favela, passa aqui. Aqui no Rio mesmo, Cidade de Deus, o Espírito Santo, que foi falado aí também, tanto lá na cidade, que tem meu nome, Linhares, como em Colatina, já se faz isso, né? Já se doa parte da terra para a construção. Só que agregado a também material de construção, aí se faz uma espécie de reunião de todos, cada um constrói a sua casa, etc, etc, ajudado pelos outros. Isso então é comum. Agora, o que agrava mais a situação é lembrar isso em tempo de eleição. Em 1954, eu escrevi um artigo sobre esse problema e para resolver o problema da favela no Rio, eram 400 mil favelados, bastava fazer uma nova Belo Horizonte. Hoje Belo Horizonte cresceu muito, está em perto de 2 milhões, mas o número de pessoas que vivem em nível infra-humano no Grande Rio já está em quase 8 milhões. Então precisa se fazer 4 Belo Horizontes para tentar empatar com o que existe hoje. A cada semana, a cada mês, o número de imigrantes aqui dentro das grandes cidades é imenso. Então o trabalho é muito mais sério e não é coisa para ser discutida em cima da eleição. É um trabalho que tem que ser trabalhado com muito tempo. Para o jornalista Nelson Couto. O jornalista Nelson Couto é presidente da Confraria do Garoto. Jornalista, na sua opinião, o Brasil precisa mesmo de uma reforma urbana e agrária? E qual seria a sua opinião sobre esse assunto? Bom, estou ao lado de um capixaba e de um acriano. Por isso é que o nosso Enéas não conhecia a Confraria do Garoto. Lembra-se quando nós nos falamos? É porque a confraria era o espírito carioca. Agora eu estou esclarecido quanto a isso. Então, falávamos nos bastidores, eu vou mostrar aqui, aproveitando a dica dos 40 anos de Vargas, essa é uma nota com a marca de Vargas. Era um aluguel, há 40 anos atrás, durante todo o ano, a pessoa pagava esse aluguel. Pois bem, falava-se tanto em reformas, poucas coisas foram feitas, eu concordo com o senhor. Cada um que vem quer modificar. É por isso que o senhor está crescendo na pesquisa. Essa é a verdade, no boca a boca. E cada esquina fala-se muito no Enéas. Aí eu pergunto, o meu nome não é Enéas, mas eu quero lhe perguntar uma coisa.
o senhor faria a mesma coisa que eles vão fazer ou também vai ser um outro conversa? Bom, o nome do senhor? Nelson Couto. Resposta ao senhor Nelson. Pois não. Falando para os telespectadores, como me foi pedido aqui. Bom, eu tenho uma tônica que me caracteriza e eu tenho como isso, posso dizer já, uma marca registrada. Eu gosto de uma palavra. Esta palavra se chama verdade. Eu dou aula há mais de 20 anos. Eu faço sempre esse repto, esse desafio, que se chame qualquer aluno meu. São mais de 20 mil. Para que diga de público se alguma vez eu deixei de cumprir um trato. São mais de 20 anos ensinando português, matemática, física, química, biologia, medicina, diversas disciplinas. Eu, quando entrei nesse processo em 89, eu disse, não quero ser profissional de política, não acredito nisso que está aí, isso é uma farsa. É uma farsa, aliás, da qual participam grandes grupos poderosos que iludem o cidadão comum, que não tem acesso às informações, que não sabe que nós vivemos vilipendiados, explorados por um grupo poderoso chamado G7, cujas ordens são dadas aqui dentro sem que ninguém perceba. Fala-se internacionalização da economia. Isso é o novo nome, isso é um eufemismo apenas para neocolonialismo. Esse é que é o nome correto. Destrói-se a família. Eu quando cheguei eu vi que se estava falando sobre isso. Destroem-se valores cívicos, nada mais tem importância. No horário nobre veiculam-se cenas de sexo quase explícito. Não há nenhuma das coisas que no passado tinha importância, tem mais importância no momento. Inversão completa de valores. A tela da televisão é um instrumento de perversão, destruição da família, destruição do respeito aos mais velhos, destruição da pátria. Bom, eu sou radicalmente contra isso. Não estou preocupado com o que a imprensa diz a meu respeito. Não me interessam os epítetos que são lançados. Isso não tem a menor importância para mim. Eu falo para o telespectador. Se o senhor está insatisfeito com tudo que aí está, se o senhor quer uma nação realmente soberana, uma nação da qual seus filhos se orgulhem, uma nação que possa não estar de joelhos como a nossa hoje, sendo a nação mais rica do planeta, mas uma nação que possa se erguer com seus próprios pés e dizer, não brigar com os países do outro lado, não é brigar, é apenas colocar-se de pé e dialogar em posição de igualdade e não de joelhos como está hoje, voltando a ser apenas exportador de matérias-primas, fazendo com que nossas riquezas e fazem de nós a maior nação do planeta sejam mandadas para o exterior a preços aviltados, a preço de banana, né? Mandando o nosso manganês, quase fomos obrigados a importar manganês. Exportamos 25 milhões de toneladas lá da Amazônia, dos 29 milhões retirados até 83, 25 foram exportados. Exportados para quê? Maior parte para repor as reservas dos Estados Unidos, da América do Norte. Quer dizer, nióbio, uma série de outras riquezas, água potável. Somos a maior riqueza mundial em água potável. Sol. O Brasil tem sol o ano inteiro. A maior fonte de energia do planeta. Os países ditos ricos não têm sol. Quer dizer, o senhor Kissinger é um grande estadista. Eu o respeito e o admiro. Mas ele é um estadista para o país dele. Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Nós temos que dar o nosso grito de independência econômica. Só assim o Brasil poderá ser livre. Só assim o pobre homem que trabalha poderá ter salário justo. Enquanto nossas riquezas forem desviadas, enquanto não se criar de novo o sentimento cívico, enquanto nós não pudermos nos levantar como nação com o núcleo básico que é a família, né? Sem isso é impossível criar. Continuando do jeito que está, como um navio sem rumo, com essas discussões estólidas, intermináveis, em que nada mais tem importância, em que todo mundo tem medo de dizer que tem que ser respeitado uma autoridade. Até Cristo, o grande Jesus Cristo, o mentor do universo, num certo momento pegou açoite na mão contra os vendilhões do templo. Todo mundo sabe disso. Não se pode continuar mais nesse estado de caos institucional generalizado. É preciso haver ordem na casa. Ordem não é ser autocrata, não é ser discricionário. Ordem é a feição natural das coisas do universo. Pode falar, Nelson. Professor, Rapidamente, Nelson. o senhor que tem uma cultura tão grande, o senhor sabia que a castanha do Pará, ela vem do Acre? Não, senhor. Sei que é da região, eu não sabia que vinha Pois do bem, Acre. mas ela vem mais... A castanha do Pará é muito mais do Acre do que do Pará. Muito bem. Agora nós vamos a um breve intervalo comercial e logo a seguir estaremos de volta. Miséria, a pior herança para as novas gerações. Zilda. 12% dos bebês nascidos no primeiro trimestre deste ano, no Rio, tinham peso abaixo de 2,5 kg. Anualmente, cerca de 100 a 120 crianças desnutridas não entraram no hospital Souza Aguiar.
Esses dados foram fornecidos pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência. Como causas, a Abrapia cita os maus tratos, a miséria, a desnutrição, a falta de informação e a gravidez na adolescência. É inegável que o governo deveria se preocupar muito mais com as novas gerações. Para o candidato à presidência da República pelo PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Doutor, a falência da estrutura familiar, a banalização do sexo e o uso das drogas formam um quadro perigoso para os jovens de hoje, responsáveis pelas novas gerações futuras. Como o seu governo tratará desta questão? A pergunta é muito pertinente. No nosso livro do nosso partido, que vai ser lançado em São Paulo agora, semana que vem, na segunda-feira, nós discutimos essa questão com bastante profundidade. A educação é o esteio da formação de toda uma sociedade. E uma sociedade jovem como a nossa, ela está entregue ao desamparo hoje. Educar não é só informar, educar é formar. Educar é criar valores. Educar é trazer para o interior do indivíduo aqueles conceitos que as gerações que o precedem podem transmitir-lhe. A educação pressupõe mais do que a casa de concreto armado, né, a que se dá tanta importância hoje, mais do que a estrutura externa, a educação pressupõe uma formação do educador. E essa formação tem que ser, eu repito, no sentido moral, no sentido cívico e no sentido profissional. No sentido moral é preciso que sejam transmitidas aquelas noções que estão se perdendo. É preciso que se transmita à criança que ela vive dentro de um contexto social ao qual ela tem que se adaptar. Ela tem que aprender normas de respeito. Ela tem que aprender, por exemplo, que desde cedo, que quando ela tiver contato com a droga, aquilo é um veneno do espírito. Ela tem que aprender que o sexo é uma lei da natureza, né? Que a participação na atividade sexual é algo extremamente fisiológico, é normal, mas que, tanto quanto com outras funções da máquina humana, deve haver regra para isso, né? Não se pode aceitar que nós voltemos a Sodoma e Gomorra. Nós estamos criando, na verdade, no nosso país, um verdadeiro jardim zoológico, né? Tudo é válido. Não há mais nenhuma norma. E a nossa posição, de modo sintético aqui, é dizer que o nosso partido se insurge contra isso. O nosso partido tem uma posição clara contra isso. O nosso partido defende uma família estruturada na base cristã. O nosso partido pressupõe um chefe de família, uma mãe de família e seus filhos formando o núcleo básico. Isso está escrito no nosso documento. E nós não entendemos que se possa formar uma sociedade sem que esses valores voltem à tela. Nós não conseguimos entender, eu repito, e já há publicações em número muito grande acerca disso, que se possa transmitir por um veículo poderoso como a tela da televisão a mensagem que hoje é transferida de deterioração global desses valores. Essa é a posição nossa. Nisso se inclui a atividade sexual, se inclui a permissividade generalizada, inclusive a droga, e se inclui a desestruturação completa da sociedade, a nosso ver. Para o cientista político, o professor Nuno Veloso. Professor, hoje a imprensa noticiou o caso de um bebê de 3 meses de vida em estado de pré-coma. E veja bem, por desnutrição, e sua mãe tem apenas 15 anos, o professor. O Hospital Souza Aguiar já pensa em criar um comitê pró-fome. Sua opinião sobre esse assunto? Esse noticiário vai mais longe. Essa mãe tinha que deixar o filho com uma vizinha para ir trabalhar. E essa vizinha se embebedava, também envolvida em toda essa desestruturação que falava o nosso doutor Enéas, né? Então, enquanto não se conseguir resolver esse grande programa que o PRONA propõe, nós temos que pensar também em cuidar da pré-gestante. Por quê? Porque o doutor Enéas pode dizer melhor que eu, que é médico, a formação do cérebro, que vai permitir a educação e a informação possível, é feita na gestação e nos primeiros 7 anos de vida, não é? Se não houver cuidado com a pré-gestante e com esses primeiros 7 anos de vida, se não houver um apoio formal, institucionalizado, enquanto durar esse estado de causa, esse estado de zoológico que chamou o doutor Enéas, nós temos que nos preocupar, sim, com isso, com um mínimo de informação possível, um acompanhamento dentro dessa marginalidade que é a população
que se agrega às grandes cidades, aos grandes centros, atraídos até por esses apelos falsos que a televisão faz, às vezes, de anúncios que não correspondem à realidade. O que eles poderiam fazer aqui talvez fosse a Constituição Civil, mas que está praticamente estagnada ou muito pequena. Então, é necessário o acompanhamento à pré-gestante e a esses primeiros 7 anos. Isso é mais importante que essas estruturas de cimento armado, que tem uma visão muito interessante. A gente olha, é engraçado, todas colocadas ao lado de estradas de grande circulação, ao lado de ruas de grande circulação, e não perto dos locais que poderiam atender melhor a essa população marginalizada. Para o jornalista Nelson Couto. O jornalista Nelson Couto é presidente da Confraria do Garoto. Jornalista, o senhor tem nos dado um indicativo que o senhor é um homem conservador. A sua análise sobre estes assuntos, essas colocações, tanto do Dr. Enéas como do professor? Eu sou conservador e conservacionista, que é uma diferença. Preservo, antes de tudo, a natureza, que é o bem maior do Senhor. E, ora, o que nós temos visto é isso, é muita demagogia, falsos messias, líderes de barro. As pessoas, outro dia, maestralmente, o professor Jorge Boaventura, que foi o que fundou o Mobral, disse que a base era a educação. O professor Enéas aqui confirma a mesma coisa, o nosso comentarista político é a mesma coisa. Então, o que estão fazendo esses homens? Pura demagogia. E a demagogia é afastar os eleitores, afastar o cidadão da verdade. Então, eu repito, Deus, pátria e família. O resto, me desculpe. Bem, e agora nós passaremos a mais um assunto do nosso bloco que diz a esperança do eleitor e o ataque dos presidenciáveis ao Plano Real. Zilda. Pastor Rodrigo, o eleitor brasileiro mudou sua expectativa política entre a eleição de 80 e a de 94. A busca da moralidade deu lugar à esperança no Plano Real. Pelo menos este é o resultado de uma pesquisa feita em 4 capitais pela Retrato, Consultoria e Marketing. É inegável que o Plano Real teve influência no quadro sucessório. O candidato tucano Fernando Henrique Cardoso não pode negar o peso do real em sua candidatura. Enquanto isso, os outros candidatos se unem contra o plano econômico. O nosso convidado de hoje, Enéas do Prona, atacou as altas taxas de juros e o achatamento dos salários. Doutor Enéas, a sua opinião e os nossos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Pois não, com agradecimento ao senhor, ao pastor Rodrigo. E eu não sou contra só o Plano Real, não. Eu disse no início, eu sou contra toda e qualquer falta de pronunciamento sobre a verdade. O Plano Real é mais uma tentativa, como quase tudo que vem sendo feito. Ele se encaixa numa tentativa maquiavélica de eleger no primeiro turno Sua Excelência, o ex-ministro, o senhor Fernando Henrique. Vejam, senhores telespectadores, se o plano tem, eu repito, como única âncora apenas a diminuição dos salários e não se mexeu no resto da estrutura produtiva, é claro que ele não tem longa vida. Os grandes detentores do capital estão ganhando agora menos com a correção monetária que ela foi eliminada. Mas é apenas uma concessão por curto prazo. Porque se passarmos de 3 de outubro, dificilmente, durante o mês de outubro, o plano se aguenta. Então essa é a primeira questão. A segunda coisa que o senhor pede fazer análise é que é natural que a população fique satisfeita em ver uma moedinha valendo, pelo menos transitoriamente, alguma coisa. Isso ocorreu com quase todos os planos. No cruzado houve uma euforia, e aí ela era real, porque houve transferência de renda naquele momento. Né? Faltou força, faltou comando em Sua Excelência o presidente da ocasião, que queria continuar no quadro político. A verdade, nós não temos estadistas no Brasil. Nós temos políticos profissionais. Eu costumo dizer, que carreira é essa? O indivíduo é deputado, senador, presidente e volta. Sem citar nomes, todo mundo sabe. Um foi prefeito, de estar falida a cidade. No dia seguinte é vereador. Eu não entendo. Um foi ministro no Rio Grande do Sul. Foi governador, hoje é vereador no Rio Grande do Sul. Que carreira é essa? Qual é o almirante de esquadra? Qual é o brigadeiro do ar que vai voltar a ser cabo ou sargento? Não tem sentido. Então não há carreira política no Brasil. Existe um acordo permanente, estar no poder. Por isso, quando os senhores perguntaram, eu disse, eu não pertenço ao quadro, eu não quero ser político profissional, não me interessa isso. Eu quero endireitar a nação. Agora, para encerrar o assunto, não é contra o plano, eu não me uni aos outros, eu disse ontem no debate, claramente, quando Sua Excelência, o ex-governador do Rio, e Sua Excelência, o ex-governador de Santa Catarina, trocavam afagos, e um prometia ser ministro do outro, eu disse, eu não pertenço a esse grupo. Não quero nenhum cargo em nenhum governo. Não quis, não quero e não quererei. Está escrito. Não quero nenhum e nem darei a nenhum desses senhores. Não gosto, não aceito esse tipo de... Ou o indivíduo tem convicção ou não tem. Eu tenho convicção.
Não sou contra o plano, sou contra todas as tentativas feitas nesse sentido. E o plano foi feito, de modo maquiavélico, que eu repito, apenas para tentar eleger no primeiro turno Sua Excelência, o ex-ministro. Essa aqui é a questão. Doutor Enéas, nós recebemos no outro dia uma carta de um telespectador nos afirma, quer dizer, nos dando, choramingando verdadeiramente, porque o quadro na política, nos ministérios não mudam. Muda só, sai daqui, o seu fulano vem para cá, sai de lá e vai para lá. É justamente isso que o senhor está colocando. Claro. Porque o senhor se recorda, eu em 89, quando entrei no processo, e todos os senhores me conhecem, eu sou homem de ciência, eu sou médico, eu nunca participei disso, eu registrei um documento, coloquei em Brasília e disseram, sou maluco, né? Eu não sou louco, apenas eu não quero ser profissional disso, é o direito que eu tenho. Eu prefiro viver no meu anonimato, quer dizer, agora não é mais, nem que eu queira, anonimato não pode. Mas eu digo, viver dos... nem que queira, perdão. Mas eu digo, viver dos meus recursos, do meu trabalho, dos meus cursos, do que ser parasita da nação. Se o senhor perguntar, então, todos são ruins? Não, não, não. Eu não penso que o Congresso nunca disse ter 500 patifes, não é isso, não. Apenas essas pessoas, veja, senhor, elas são engolfadas por um sistema. Elas, mesmo que haja um ali no grupo que queira resolver, ele não pode mais. Ele é como se ele tivesse sido contaminado. Ele está dentro de um sistema poderoso e ele está com grilhões acorrentado. Há duas opções para ele. Uma, ele renuncia, deixa de ser deputado. Outra, ele se adapta, mesmo sem fazer nada errado. Não precisa roubar, mas ele se adapta. E dizem, muita gente disseram para mim, isso é um sonho do senhor, isso não leva a nada. Muito obrigado, é um sonho, mas eu vou continuar. É o direito que eu tenho. Né? Só que o sonho em Brasília, se o senhor me permite, deu 9% do eleitorado. Sem eu fazer nada, só falo em televisão. Nunca fiz nenhum comício. Nunca fui à praça pública, sou candidato à presidência da República. Falo através dos meios de comunicação. E falo para o eleitor comum, para o cidadão comum não comprometido. Eu digo sempre, são 150 banqueiros. Do outro lado tem 150 milhões de brasileiros. Tá? Então veja bem, em Brasília 9%, quer dizer, terceiro lugar nas pesquisas, sem fazer nada. O triplo de Sua Excelência o governador. Em São Paulo, 7%, Instituto Toledo lá. Tá? São Paulo, o dobro do ex-governador de São Paulo, com toda a máquina partidária, com o maior partido dentro do Congresso, na rua, não existe. Muito bem. Ao professor e cientista político Nuno Veloso. Professor, nós gostaríamos que o senhor fizesse duas análises em si sobre essa colocação, doutor Enéas, que o Plano Real verdadeiramente seria um embuste político para a eleição do candidato que está aí, criador do plano. E também nesta colocação dele sobre a forma com que se conduz o sistema parlamentar no Brasil. A primeira parte é muito fácil de dizer, quer dizer, não diria nem um embuste, ele foi levado a isso por má informação, porque ele não tem preparo para preparar nem isso. Porque a verdade é a seguinte, não se faz economia por decreto. A lei de oferta e procura é que determina o preço, gente. Então, se alguém tem necessidade de alguma coisa, é lógico que ele vai dar mais um pouco do que ele possa ter para conseguir aquilo. Então, não adianta você impor preços, taxar coisas, etc., 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 sem pensar que pode haver algum percalço da terra que vai modificar o quadro. Então, o que eles estão fazendo, lembrou muito bem o doutor Enéas, se fixando em 2 meses só, que é o que antecede a esse primeiro turno da eleição, e inventando essa coisa que eles chamam de plano. O plano tem que ter várias fases, gente. Eles falaram em 3 fases. Uma seria o termômetro, que era aquele TRF, sei lá o quê, aquele outro nome que teve, TRV, e etc., etc., mas que não é fase de nada, né? Eles estavam preparando para dar um golpe. Outra coisa, a inflação continua baixa. Só para dizer aos senhores que esse baixo não é tão baixo, desde que nós atrelamos o real ao dólar, né? Na Bolívia, em Porto Soares, acabei também de chegar de lá, existe um banco daquele faroeste, que é Porto Soares, que dá um juro de 12% ao ano, 12% ao ano em dólar. E tem algumas dezenas de brasileiros com $1 milhão aplicado nesse banco que tem chão ainda de terra, etc., etc. Por quê? Porque são $10 mil mensais que ele ganha, né? Com $1 milhão aplicado. Isso quer dizer o seguinte, 12% ao ano, nenhum banco do mundo dá o dinheiro aplicado lá. Caimã, etc., todos esses paraísos fiscais dão no máximo 8, 7, 8, no máximo, né? Ao ano. E então essa inflação de 2% ao mês é muito grande, gente. É muito grande, por quê? Porque foi atrelada ao dólar.
E no momento em que os Estados Unidos, por um golpe de mestre, está ele mesmo desvalorizando o dólar em relação ao iene e ao marco. Por quê? Para recuperar o mercado interno. Então, eles propositadamente estão desvalorizando o dólar, e é nessa hora que o Brasil resolve atrelar a economia ao dólar. Então, em relação aos dinheiros de valor, que é o iene e o marco, nós estamos nos atrasando mais ainda, dando essa falsa impressão, como lembrou muito bem o doutor Enéas, para 2 meses que precedem a eleição. Jornalista Nelson Couto, a sua opinião sobre o assunto? Eu fico com a utopia. Os senhores me desculpem, mas eu paguei ontem o cafezinho a 20 centavos. Consegui comprar uma cenoura a 29 centavos, se bem que ela está a 45. O pão lá na Tijuca de 9, 10 centavos, eu estou conseguindo pagar 5. A fila, doutor Enéas, ela vai quase na esquina, mas está a 5 centavos. Eu quero ficar com um sonho e tomara que esses que estão querendo fazer uma greve em Setembro Negro aí, não torne esse setembro tão negro, porque a dona de casa já não aguenta mais. Principalmente a dona de casa, viu, doutor Enéas? Meus amigos, porque a dona de casa é que é a grande malabarista. Ela que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, que pula, porque além dos aumentos dos preços, você não se encontra o quilo do arroz, o arroz em pacote a varejo de 1 quilo em todos os mercados, que é para obrigar a pessoa a comprar 5. Então, o que a gente necessita é de uma maior atenção com a dona de casa, essa grande malabarista, para que ela chegue em casa, ainda possa aturar o marido, e muitas vezes, aguentar os filhos, que já não tem aula porque a professora não foi dar aula, porque todos esses homens públicos estão aí, na vereança, na presidência da Assembleia, na presidência da Câmara, que não estão fazendo nada, não fizeram durante todo o ano, e que chegam agora, vão fazer menos ainda dentro do nada, porque querem ir para o Senado, já não fazem como vereador. Então essa dona de casa que está sofrendo, que está pulando, que nem pipoca, ela está sonhando. Vamos deixar ela sonhar e tomara que esse plano, pelo menos, dê certo. Este plano. Pode ser. 1 minuto, não passa disso não. Só um adendo, informação ao jornalista, senhor Nelson. Houve perda salarial mesmo. 1 minutinho. Se levar em conta a inflação de junho e a inflação de julho, e se fizerem contas corretas, ver-se-á que houve uma perda, no mínimo, de 30%. A informação é de 2 autoridades em economia. Uma é conhecida, a autoridade conhecida do cientista político presente. É o professor Marcos Coimbra, da Escola Superior de Guerra. A outra análise similar me foi feita pelo professor Dércio Garcia Munhoz, que é titular de Economia Internacional, Política Econômica da Universidade de Brasília. Houve perda mesmo. Se houve perda, a pergunta que eu deixo para os senhores telespectadores e para quem quiser: como a perda vai ser reposta? Nos planos anteriores, quando se injeta dinheiro na economia, vai haver o repique. A pergunta fica no ar. O que se fará? Vai ser feita a reposição ou não dos salários? Doutor Enéas, esse plano que aí está, ele tem como, mesmo após, pelo candidato eleito, ele tem como ser ajeitado, consertado? Tem? Bom, vamos lá. Há 2 caminhos. Vamos falar de nós primeiro. Se a nossa eleição ocorrer, e para isso é que nós lutamos, não é por nenhuma outra razão, porque nós não queremos nenhum cargo, já foi claro isso. Acabou. Pode falar mais um pouquinho. É um pouquinho só. Se ocorrer a nossa, usaremos aquilo que tem que ser feito, que é tributação, de reduzi-la e taxas de juros reais. Se o candidato do sistema, o candidato majoritário, esse que ganha, ele fará uma privatização selvagem. Entregará o patrimônio público, como já vem sendo feito, às multinacionais. Privatizar-se-á a energia elétrica, petróleo, subsolo e até o ar atmosférico. Bem, e agora nós chegamos ao final de mais uma edição de Rio Notícias. E queremos agradecer aos nossos ilustres convidados pela ter aceitado o nosso convite e estar aqui desenvolvendo os assuntos desta tarde. Aqui à nossa direita nós temos o Dr. Enéas Carneiro. O Dr. Enéas Carneiro é candidato à presidência da República pelo PRONA. Como também à nossa direita nós temos o jornalista Nelson Couto. O jornalista Nelson Couto é presidente da Confraria do Garoto. E à nossa esquerda nós temos o cientista político, professor Nuno Veloso. E a habitual presença de Zilda Rágio, a nossa editora e repórter. E que Deus abençoe a todos rica e abundantemente e até amanhã, querendo assim o Senhor. Boa tarde.
notícias do Rio em destaque de segunda a sábado às 18h30 no Informe Rio.